Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Deus abençoe a sua vida, que alegria estarmos juntos em mais um programa Verdades em Pauta. E hoje o nosso tema é um tema importantíssimo para a felicidade da família. Preparando nossos filhos para a vida. Aproveita, convide alguém, seus amigos de mídia, seus parentes, para estarem conosco nesse programa. Nós vamos tratar deste assunto e tenho certeza que Deus vai nos ajudar e esse tema vai ser desenvolvido e você será abençoado no nome do Senhor Jesus. Será que os pais de hoje estão sabendo preparar os seus filhos para a vida? Você sabe o que o seu filho faz quando está longe de você? Pais, vocês exercem paternidade ou são apenas amigos de seus filhos? O tempo gasto com os seus filhos é suficiente para prepará-los para a vida? Essas e outras respostas virão no decorrer deste programa. Não sai daí, não. Resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito.
eu sinto que o Senhor está só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Que linda canção. Eu sou o Ari, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Atualmente estou pastoreando a Igreja Maranata de Duque de Caxias, igreja essa que eu estou com muita saudade. Quero aproveitar para mandar um beijo grande para todos os nossos irmãos da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata de Caxias. Muitos Comigo beijos. está a minha querida esposa, já há 35 anos. Uma mulher muito especial para mim, e Deus me abençoou muito. Pastor Isabel. Obrigada, fiquei até vermelha aqui. E está conosco, eu quero começar pelas damas, né? A nossa querida Solange. Solange é professora universitária de enfermagem, uma mulher especial, preparada, principalmente para falar sobre a saúde da mulher, e tem sido uma bênção para nós na nossa igreja. Também conosco o seu esposo, pastor Maurício Gabriel, que é formado e bacharelado em teologia, é um homem de Deus, e esse casal, juntos, eles têm ajudado os nossos pastores, Geraldo e o pastor Xavier, no pastoreio dos nossos queridos irmãos lá de Campo Grande. Amém? É uma alegria grande tê-los aqui para juntos conversarmos sobre esse tema tão importante, preparando os nossos filhos para a vida. Mas vamos dar o início, vamos ler um texto da Bíblia, querida? Eu gostaria de ler para você o Salmo 127, versículos de 3 ao 5. Preste atenção o que diz. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado e quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para abençoar o nosso programa? Por favor, Solange, pode nos dirigir a Deus em oração? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e queremos, meu Deus, te pedir a tua bênção para que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado quando vamos, meu Deus, discutir esse assunto tão importante. Que tu possas, Senhor, nos abençoar e nos dirigir neste momento. Que possamos, Senhor, orientar os nossos filhos, ó Deus, debaixo da tua direção, da tua proteção, no nome precioso de Jesus. Amém. Já dizia Vinícius de Moraes, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los?
Hoje nós vamos conversar sobre este assunto, que é um assunto muito importante e que está ligado diretamente à minha e à sua família. Nós vamos falar sobre os filhos e como prepará-los para a vida. Nesses tempos onde existem muitos conflitos entre pais e filhos, nós temos assistido diariamente na mídia filhos matando seus pais, pais abandonando os seus filhos. Mas será que esse é o projeto de Deus para a família? Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas? Eu tenho certeza que não. Por isso, nós vamos trabalhar esse tema. E eu gostaria que você estivesse muito atento a tudo que nós vamos conversar aqui nesse programa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós temos um vídeo, e eu gostaria que a técnica preparasse esse vídeo para exibi-lo. O nosso querido pastor Antônio e a sua esposa Rose, que são pessoas queridas, eles são preparados, ok? Já são avós. Além disso, tem um preparo especial. A Rose, ela é pedagoga. Ela é uma mulher preparada. Sim. E nós pedimos que ela nos ajudasse, juntamente com o pastor Antônio, sobre criação de filhos, como prepará-los. Vamos ao vídeo, por favor. Olá, que Deus nos abençoe. Hoje, pensando na educação de nossas filhas, podemos perceber que valeu muito a pena acompanhar cada etapa de suas vidas. Olha o que a Bíblia nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor da alma o espírito se abate. Portanto, é importantíssimo observar e acompanhar. Outra coisa de igual modo importante foi termos sido perseverantes na formação dos critérios morais e na construção de princípios. E isso se dá na demanda do dia a dia, como a Bíblia também nos orienta, que isso se constrói andando pelo caminho. A gente percebe também que o maior desafio para os pais de hoje é o desenvolvimento da identidade autônoma. Uma identidade que seja relacional, relacionada a Deus. Se Deus é o Criador, então nós somos suas criaturas. Se Deus é o Senhor, então nós somos seus servos. Uma identidade autônoma que dê espaço para o discurso, para o ponto de vista, para a construção do pensamento crítico, sem o desenvolvimento de uma personalidade egocêntrica que não perceba o outro e que tenha tanta dificuldade com a frustração, com a espera e com as perdas. Porque esses elementos, eles são âncora para o desenvolvimento de princípios humanos que vão nortear a vida. Gosto sempre de pensar também que tomamos decisões com as informações que temos naquele momento. Era o que compreendíamos como certo. Hoje, depois de 39 anos de casado, olhando para trás, se pudéssemos mexer, mudar alguma coisa, eu investiria mais no lazer em família. Porque esse lazer em família, ele fortalece o vínculo afetivo. E a vida passa rápido demais. Outra coisa seria uma tranquilidade, porque havia um medo muito grande de não conseguir, de errar, de não conseguir. E nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos crer que Deus está conosco, sua bondade e sua misericórdia, e confiar nos nossos filhos. Eles vão conseguir, criando a estrutura, na dependência de Deus, eles vão conseguir. Que Deus abençoe vocês. Que bênção! Esse casal, eles são maravilhosos, né? O pastor Antônio e a Rose, pessoas idôneas que criaram já suas 2 filhas, ambas casadas, e agora tem um netinho. E é isso mesmo, nós temos uma missão de criar nossos filhos no caminho do Senhor. Mas nós não acertamos sempre, né, pastor? A gente comete erros ou acha que está faltando alguma coisa. A gente sempre se sente culpado, né? Não se sente preparado. E eu achei legal quando ele falou que se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria mais, eu iria intensificar um pouco mais o lazer. Né? Eu acredito que ele sente falta disso. E quando a gente avalia a criação dos nossos filhos, a gente sempre acha alguma coisa que poderia ter melhorado. Eu sempre costumo pensar e falar o seguinte:
ao contrário do que muitos pensam, é a primeira vez que eu sou pai. Eu nunca tive outras vidas. Não. Então, tudo para mim é novo. Tudo né? é novo, E a gente está sujeito a falhas e erros, mas Deus tem sido muito bom e Ele sempre nos ajuda quando nós estamos voltados a cumprir, a levar os nossos filhos a cumprir os seus princípios. Pastor, Solange, vocês têm filhos? Temos 2 filhos. 2 filhos. Letícia e Arthur. Muito bem. Deixe-me fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fizeram na criação, na educação dos seus filhos, que vocês entenderam que foi bom, que valeu a pena, que se vocês tivessem chance, faria de novo? Amém, pastor. Valeu a pena, pastor, nós criarmos os nossos filhos na presença do Senhor. Hoje, eles têm esse compromisso, essa responsabilidade com a igreja e faria novamente, criaria meus filhos novamente na presença de Deus. Também valeu a pena sermos exemplo, né, de pai, exemplo de mãe para os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles nos copiam, não é? Então, valeu muito a pena. E valeu a pena ter incentivado e investido financeiramente no estudo, né, dos nossos filhos. Né? Hoje eu tenho a Letícia, que é nutricionista e já está no seu 3º ano de doutorado na UFRJ, graças a Deus. E temos o Arthur também, que já está no 2º grau, caminhando aí para a vida militar, então se preparando, né, para a vida militar. Então, nós estamos muito felizes com os nossos filhos. Muito bom. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês tiveram, no decorrer dessa criação dos filhos, vocês tiveram dificuldades com os seus filhos? Qual foi a maior dificuldade que vocês perceberam quando estavam educando? De fato, nós tivemos, pastor Isabel, muitas dificuldades, né? Como qualquer pai. A nossa preocupação como pai é, de fato, prover o melhor para os nossos filhos, né? Ainda mais em se tratando de cristãos que nós somos, né? Nós temos nos preocupado com essa questão de fazer despertar no coração dos nossos filhos o temor e o respeito a Deus. Então, essa é a nossa primeira preocupação, né? Mas, de fato, nós percebemos que em algum momento desse processo, né, de encaminhamento, de educação dos nossos filhos, a gente deixa algo a desejar, né? É natural. Né? Graças a Deus nós não tivemos dificuldades financeiras, mas eu tive muita dificuldade com o meu tempo. Exato. O meu tempo ele foi muito para o trabalho, para a minha formação, né, enquanto enfermeira, e a faculdade era distante de casa, nós gastávamos tempo indo e voltando, os plantões também noturnos, né, então eu perdi muito tempo com isso. Né, então, se vocês fossem começar outra vez, o que vocês fariam de novo? Pastor. Ou vocês experimentariam fazer? O que vocês não fizeram, ou fizeram e entenderam que não foi legal? E se vocês tivessem uma nova oportunidade, o que fariam? Se eu tivesse, pastor, oportunidade, eu não trabalharia tanto. Porque não fiquei rica. Não ficou rica? Não fiquei rica. Não é? Trabalhei muito, trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, fazia faculdade o dia inteiro, porque a faculdade de enfermagem era integral. A sua profissão, ela exige muito, exige muito de nós, então cansativo, né? E eu realmente não trabalharia em 3 lugares. Não faria isso. Você falou, você tinha 3 empregos. 3 empregos. Meu Deus. Né? Mas você deveria ter necessidades para poder buscar essas 3. Até por conta, eu precisava de recursos financeiros para pagar a faculdade. A faculdade era paga, né? Não era pública. Então, eu necessitava desse dinheiro para fazer, né, para cumprir, né, o pagamento das mensalidades. Uma questão que a gente convive hoje, pastor Isabel e pastor Ari, é a questão da necessidade dos pais trabalharem, né? Não somente o pai. Há um tempo atrás, era comum mais o pai assumir esse papel.
Mas hoje a mãe, né, a companheira, a esposa, de fato também precisa se envolver com o trabalho, tendo em vista que a gente não consegue atender tantas necessidades, né? E então, de fato, tanto o pai como a mãe precisam se envolver. E aí deixa a desejar no que diz respeito ao tempo, né, para os filhos, né, e um tempo com qualidade. Deixe-me fazer uma pergunta aos nossos queridos seguidores, os nossos queridos que estão nos assistindo. Vocês acham que os pais de hoje estão sabendo preparar os seus filhos para a vida? O que vocês acham? Vocês acham que eles estão sabendo preparar os seus filhos? Você está sabendo preparar o seu filho para a vida? Vocês, queridos, vocês acham que os pais de hoje estão sabendo preparar os filhos para a vida? Eu entendo que não, pastor Ari. Sempre fica algo, né, Fínia? Nós temos percebido isso em relação aos nossos filhos, por exemplo, que sempre fica algo faltando, né? E por mais que os pais queiram dar o melhor, em algum momento eles acabam ou dando excesso, né, ou de fato deixando de dar o necessário. Então, infelizmente, a gente precisa melhorar no aspecto de dar o melhor, né? Que essa é a nossa responsabilidade, tanto em termos de educação, como, enfim, ser o exemplo, né, para os nossos filhos é importante. Pastor Isabel, a questão da responsabilidade. Eu vejo às vezes que as pessoas vão gerando filhos, mas não há muita responsabilidade em colocar essa criança no mundo e conduzi-la, fazer dela um cidadão, uma cidadã responsável. E isso depende muito dos pais, da intervenção dos pais, para que essas crianças possam ter essa orientação. Olha, eu tenho visto que os pais estão se sentindo despreparados. Eles ficam apavorados quando se tornam pais. Não, parece que desaprenderam, né? A verdade é que ninguém se prepara para isso, né? Mas desaprenderam. A gente se prepara para ser médico, para ser isso. Mas olha, para ser um bom músico. Mas nós temos modelos. Nós temos modelos. E eu vejo que muitos pais, eles acabam esquecendo os seus modelos. Os modelos que aprenderam com seus avós, não é? Com os seus próprios pais, ou até mesmo entre os amigos, na maneira como as pessoas agem. E eu vejo que existem muitos pais preocupados demais em dar coisas para as crianças, em proporcionar bem-estar, mas a responsabilidade da disciplina, da educação, porque isso cansa. É verdade. Não é? Você falar toda hora. Não, educar cansa. Joãozinho, sai daí. Joãozinho, né? Já não falei, não pode mexer aí. Você tem que falar quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias até o filho atender. Né? Exige muita paciência, e eu vejo amor, que renúncia. Os pais, eles estão terceirizando a criação dos seus filhos. Terceirizando com profissionais ou para a escola. Jogando tudo para a escola. E no que diz respeito à educação espiritual, lançando para a escola dominical. A igreja acaba tendo que ficar com esse peso. É verdade. E é importante que você saiba que a igreja não tem a responsabilidade de educar os seus nem os meus filhos. Não. A igreja, ela é uma ajudadora. Sim. Ela nos ajuda com processos como a EBD infantil, como uma atenção especial para os adolescentes, para os jovens, mas a educação, a orientação, a gente tem que vir de casa, são os pais. Verdade. Agora, você estava falando, Isabel, e me ocorreu uma questão aqui bastante complicada. Os pais não estão sendo preparados. Você falou de terceirização, sim, não é verdade? As crianças, parece que ela tem um período, não sei se é de 0 a 4 anos. Até os 7 anos. Até os 7 anos, que o caráter dessa criança está sendo formado, não é assim? Até os 7 anos, Exato. a gente consegue formar as crenças e os valores do indivíduo, né, daquela criança. Vai moldar nessa criança a maneira como ela se vê, como ela vê o mundo, como ela vê o futuro. E os valores, vai ensinar para essa criança aquilo que realmente é
tem valor, ou seja, honestidade, pontualidade, o amor, Gratidão. o respeito, gratidão, paciência, tudo isso são valores que são Exato, passados, exatamente. e são passados verbalmente, a gente ensina, vai falando, mas tem o exemplo, né? A maneira como os pais interagem, na verdade, essa maneira fala mais e marca até mais ainda do que o nosso discurso, né? E quando a gente estava falando que os pais, muitos estão despreparados, eu queria compartilhar com vocês, veja se não está acontecendo isso na tua casa. Hoje, os pais dão presentes para os filhos para suprimir, para poder compensar exato. a ausência deles. A ausência. Sabe o que está acontecendo com as crianças? Porque quando você ganha um presente, o seu cérebro ele libera dopamina, que é um hormônio do bem-estar. As crianças estão sofrendo de overdose de dopamina. Porque cada saída ela ganha um presente. Todo final de semana, vai no shopping, ganha um presente. Deu uma saída, o pai fez uma viagem, tem que trazer um presente. As crianças se acostumaram. E eu vou dizer aqui, na minha época, na nossa época, a gente ganhava presente no dia do aniversário. No Natal, a gente ganhava um presente mais simples. Dia da criança, ganhava um pirulito, uma revistinha, Exatamente. Figurinha. Mais não simples, tinha né? presente, Coisa era mais simples, apenas mais um barato. carinho, né? E o que acontecia? A gente valorizava mais e aguardava aquele dia. Então, hoje, as crianças não estão conseguindo nem brincar com seus presentes. Elas brincam um pouquinho, já enjoa, já joga para o lado. Não, porque tem um outro que chegou agora. Não dá Os tempo. quartos das crianças estão lotados Não dá tempo, de né? brinquedo. Não dá tempo. Muito né? brinquedo. Realmente. E aí, aí você fala assim, mas e daí? Mas qual o problema? Eu tenho dinheiro, eu posso dar. Acontece que percebe, seu filho fica irritadiço, isso dificulta a criatividade dele, a fantasia dele, tudo é prejudicada. As crianças, elas querem brincar, mas elas querem brincar com você, pai e mãe. Realmente. Não é só com brinquedo, né? Não é só com brinquedo. Então, por essa ótica, né, eu tenho visto que os pais estão perdidos. Deixe-me falar de uma outra coisa interessante, ainda desta relação do pai com filho, de pais com filhos. Sim. A questão da autoridade dentro de casa. Qual é a importância da autoridade dos pais no preparo dos filhos? Solange, pastor Maurício, o que vocês diriam para pais que estão com dificuldades nesta área? Acho, pastor, que primeiro a gente precisa entender o que é autoridade. Né, meu filho? Você verdade. pode dizer o que é Realmente, autoridade para a gente? A gente precisa entender que a autoridade, ela precisa ser exercida de alguma forma, primeiro com amor, né? E depois, é claro, ela tem que ser conduzida com alvos muito claros, né? O grande problema hoje de alguns pais é que eles não conseguem estabelecer alvos claros para os seus filhos, né? Não define de fato o que ele quer, o que ele pretende e passa para os filhos, né? Uma informação errada. Exatamente, E aí acaba não tem a passando resposta. informação errada. Não consegue ter a resposta. E, de qualquer maneira, dentro do lar, né, existe uma hierarquia. Quando os filhos passam a ocupar o lugar que deveria ser dos pais, esse lar geralmente vai gerar muitos problemas, né, em relação à criação desses filhos. Então é preciso que se saiba definir qual é o papel dos filhos, o papel do pai, o papel da mãe, de maneira que haja harmonia no lar, né, e cada um consiga desenvolver o seu papel respeitando um ao outro, os pais saibam ouvir os filhos e os filhos também, de fato, saibam obedecer uma ordem de seus pais. Então, a autoridade, eu creio, passa por tudo isso, né? E eu acho, pastor, que essa autoridade ela também não pode ser tão repressiva e nem tão permissiva. Exato. Né? Eu acho que tudo na vida precisa de equilíbrio.
Então, a gente pode exercer autoridade sobre os nossos filhos, mas com equilíbrio. Não ser tão repressivo, mas também não ser tão não, né? não é, permissivo não. a ponto deles acharem que podem fazer o que querem. Impor limites, né? É importante Impor trabalhar. limites. A gente tem visto pais meio que com medo de aplicarem essa autoridade com os filhos, né? Exato. Isso é comum. A gente vai no mercado e você vê a mãe falando assim, mostrando o produto. Pode levar a filhinha. E uma filhinha de 5 aninhos no carrinho diz, não, esse não. E eu penso assim, essa criança deve ser prodígio, né? Porque ela deve ter um emprego e ela está bancando essa compra. Isso é A muito troca de sério. papéis, né, Isso é muito Isabel? sério. E a gente vê, outro dia no restaurante, né? Outro dia não, gente, já tem 2 meses quase, né? Bom, tem um tempo atrás, num restaurante, e a mãe sentou e virou para uma criança que devia ter uns 4 anos e perguntou, você quer comer o quê, meu amor, no almoço? E a criança falou, lógico, né? Batata frita. Então a mamãe vai botar um arrozinho e feijão. Não! E fez um escândalo e disse que queria batata frita e Coca-Cola de almoço. E foi esse o almoço daquela criança de 4 anos. E eu pensei, essa mãe tem medo do filho. Ela tem medo de contrariar e traumatizá-lo e deixá-lo marcado. Não é assim. Quando a gente passa para a criança a condição dela escolher as coisas, quando ela é muito nova, você gera ansiedade. Porque a criança ainda não compreende, ela vai fazer uma escolha ainda só fazer baseada num desejo. Ela não vai fazer uma escolha baseada nas consequências. Não vai fazer. Então, veja como que os pais estão jogando para os filhos a responsabilidade que era deles, né? Verdade. Então, nós não precisamos ser exercer um autoritarismo, mas ter autoridade gera segurança. A criança dizer assim, meu pai, ele sabe o que está fazendo. A autoridade, minha mãe, ela tem a ver com essa sensação que gera na criança. Sim. Você falou de proteção. Exatamente, proteção. Saber que o meu pai e a minha mãe estão agindo porque querem me proteger. Sim. Essa ação do meu pai, a maneira que ele falou, meu filho, não faça isso. Ele está querendo me proteger. Quer ver uma frase que eu ouvia muito quando era criança e que eu sempre gostei? Papai sabe o que está fazendo, minha filha. Fique calma. Importante. Deixa que o papai resolve. Isso gerava em mim muita paz. Muita segurança. Realmente. E eu acho que... Principalmente para uma criança. Se você estiver falando com um adulto, Não é? Não é o caso. Nós estamos falando de crianças. E crianças são crianças, não é verdade? E quem orienta e quem diz até onde ela pode ir, o que ela vai comer, o melhor para ela, sei eu. Não é? Verdade. É o pai e a mãe que sabem, não uma criança. É importante a gente deixar a criança expressar suas opiniões. Lógico. Por exemplo, uma educação muito antiga não deixava a criança falar. A criança não fala, engole o choro, cala a boca, sai daqui. Né? Então, isso era uma educação muito repressora. A gente precisa achar o equilíbrio. Né? Ele precisa, né, o filho, em algum momento, ele precisa também manifestar as suas emoções, né, os seus sentimentos, e a gente tem que respeitar, né, acolher muito bem isso aí, e, na medida do possível, ensinando, né, por que ocorre determinadas situações, né, em relação ao filho, por que agiu daquela forma. Às vezes um ataque de fúria a criança tem. Exato. E fica como nervosinho. Tem, né? Sobretudo nesses dias que nós estamos vivendo. Né? A gente deve procurar tentar manter a harmonia na base do diálogo. Né? Quando há necessidade da gente chamar a atenção com mais rispidez, a gente deve chamar. Mas a gente tem que ir na base do diálogo, porque a gente está vivendo realmente dias difíceis, né, pastor Isabel, que exige de nós, né, pastor Ari? Realmente um jogo de cintura muito grande, né? Como pai e mãe não é fácil, realmente. E lá em casa, pastor Isabel, quando o pastor Maurício dá uma ordem, nós procuramos não tirar.
Porque ainda tem isso, Nós né? respeitamos. O pai fala uma coisa, vem a mãe e fala outra. Exatamente. Então, Você já acaba tirando isso é a péssimo. autoridade isso, do pai. então, quando o Ou- seu marido sim, a der uma autoridade ordem, né? realmente. Obedeça. Como né? é que é isso? Você tem que Faça entrar com num que- acordo? Obedeça. A gente tem que entrar num Temos que acordo. entrar num acordo. Ainda que, às vezes, né, não dá para entrar em acordo naquele exato momento do conflito. Exato, né? exato. Então, se o pai coloca uma ordem, se ele dá uma ordem, eu não retiro. Então, nós já combinamos isso antes. Né? Então, se o Maurício dá uma ordem ao Arthur, eu não retiro. Se eu dou uma ordem à Letícia, ele também não retira. Mesmo depois, inclusive, se a gente exagerou um pouquinho, Exatamente. a gente tem que ter a capacidade de pedir perdão. Essa marcha Não, papai atrás. exagerou um pouquinho, né? Muito Isso. importante. Carro Mamãe sem marcha exagerou ré um pouquinho. não serve. Então, Tem que ter isso marcha é ré. fundamental, tem que ter uma marcha ré. Tem que ter uma marcha ré. Isso é importantíssimo e promove só bem-estar. E na entre a formação família. do próprio caráter dessa Total, criança. muito Saber importante. que nós podemos passar do limite e pedir que quando perdão, percebemos isso, né, e Pedir graças a Deus perdão. que Deus nos ajuda, quando não uma Verdade. esposa, alguém, não é? Você voltar atrás e falar assim, olha, eu exagerei. Eu passei do limite, você me perdoa, por Exatamente, favor. é. Mas como o pai pedindo perdão ao filho? Sim, se o Sim. pai errou, Exatamente. e Se o já pai aconteceu comigo se na minha excedeu. trajetória algumas vezes, de eu me exceder e chegar para o meu filho mais velho e falar assim, meu filho, você me perdoa, eu passei do limite com realmente. você, me perdoa e vem aqui, eu quero orar com você, me dá um abraço e ficar tudo maravilhoso. E os pais podem saber que pedir perdão a um filho, vir se desculpar pelo exagero que foi naquele momento, não vai tirar dele a autoridade. Exatamente. Ao contrário, Não Pelo tira. contrário, vai aumentar o vai respeito. aumentar o respeito, a credibilidade Exatamente. desse pai junto aos filhos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. E quanto ao tempo, olha aí, gente, o tempo que se dedica para a formação de uma criança, visando levá-la à felicidade. Qual é o tempo, a quantidade de tempo que o pai e a mãe devem gastar nesse processo de criação? É quantidade ou é qualidade? Aí que está. Essa é uma questão que vem sendo alvo de discussão já há realmente. bastante tempo. O que é isso? Qualidade ou quantidade? Eu acho que os dois, pastor. Eu Porque não se também concordo, tem, né? Não se tem Haver um equilíbrio, né? qualidade sem uma quantidade de tempo. Não é? Precisamos dos dois. Realmente. Tudo que Verdade. requer qualidade significa que eu vou ter que gastar Requer mais tempo, tempo. vai ter que trabalhando gastar mais naquilo. tempo. Sim. Exato. Imagine Verdade. o Arthur, que eu nem tive o tempo de tempo não, apresentar. de apresentar o Arthur, nosso O tecladista, pianista, o nosso Alex, amém? Que estão aqui hoje. Você imagina, eles chegaram aqui antes, Sim. se prepararam, mas Passaram antes de som. chegarem aqui, com certeza, o Alex já passou as músicas pro Arthur, o Arthur já ouviu, já experimentou em casa. É Ou todo seja, um processo, gastou-se né, de tempo disciplina. para quando chegar aqui, fazer uma apresentação apreciável, não é Realmente. verdade? Com qualidade. Agora, imagine se você chega aqui e você não tem esse tempo anterior de preparo. Então, eu não entendo essa cabeça de algumas pessoas que acham, não, 5 minutos, mas 5 minutos de qualidade. Como que 5 minutos de qualidade? Como que 15 minutos de qualidade? Realmente. Impossível, né, pastor? No final do processo, aqueles 15 minutos É. não faz a menor diferença. Vocês têm alguma Exatamente. coisa a acrescentar? Eu nessa quarentena, eu tenho aprendido, né, com os meus filhos, porque a minha filha reclamava muito. Poxa, mãe, você não joga com a gente. Olha aí. Você não tem tempo E de aí assistir você um não filme tem com a tempo gente. de assistir um filme com a gente. Nossa vida estava Não corrida é? demais, A né? vida Muito estava corrida. muito corrida. Muito E aí cheia. eu tive a oportunidade de aprender a jogar um joguinho lá, Uno. Não sabia jogar Uno. Não sabia gente. jogar Uno? sabia jogar É tão Uno. gostoso jogar Uno. Quem ganhou? Eu não né, tenho Isabel? muita paciência, não. Confesso que não tenho muita Não paciência. tenho muita paciência, mas eu aprendi a jogar e Mas hoje Solange gosta, a gente realmente. agora consegue jogar juntos, consegue assistir um filme juntos. É tão bom isso. Muito não é? legal. É muito importante, legal. pastora Isabel, até aproveitar o momento, né? E lembrar os irmãos. Aproveite esse momento, você pai, você mãe, né?
que está com seus filhos aí, né? Em isolamento, Programe alguma coisa que traga prazer, que traga bem-estar, né? Que de alguma forma traga resultado satisfatório até para o próprio relacionamento, né? Porque às vezes a gente precisa renunciar de um lado, enfim, a gente precisa abrir mão de alguma coisa e a gente vai precisar nesse convívio agora, né? Que nós estamos tendo realmente. Eu me lembro de uma moça que a vida dela é cheia, carregada como de todo brasileiro, né? Tem o tempo de trabalho na empresa, e aí tem o tempo de transporte, de ida, de vinda. Com isso, resume bastante o tempo de presença com aquele filho. Exato. Então, o que eu falei para ela? Você precisa criar uma rotina com essa criança. Mesmo que seja bem pouquinho o seu tempo, mas precisa ser todo dia. É verdade. E não uma vez por semana. Ela só tinha um pouquinho de tempo. Então, ela tinha que fazer com que isso ficasse na rotina, todo dia. Será que no processo, porque às vezes os pais dizem, mas eu não tenho tempo, porque eu sou muito ocupado, Sim. eu tenho que chegar em casa, eu tenho que Dar conta da colocar roupa para casa, lavar, tenho que limpar aqui, tenho que cansativo. preparar almoço. E é verdade. E aí eu estava lendo uma sugestão muito interessante de uma psicóloga, que ela falou assim, por que não aproveitar esse processo do desenvolvimento das tarefas, do trabalho de casa, aonde você, junto com os seus filhos, vocês podem ir trabalhando. Meu filho, me ajuda aqui, leva isso aqui. E você pode fazer jogos enquanto estão desenvolvendo o trabalho da casa, que é importante. É verdade, não é? É verdade. Por exemplo, o preparo de um alimento, chamar o filho, vem preparar comigo. E você sabe que a criança, ela funciona melhor se ela for desafiada, ao invés de receber uma ordem. Então, ao invés de dizer assim, vai colocar a mesa, você diz assim, será que você consegue colocar a mesa, botar os pratos e os talheres? Será que você consegue? A criança vai dizer, consigo. É um desafio, e vai lá né? e faz. Será realmente. que você consegue arrumar, colocar suas meias dobradinhas dentro dessa gaveta? Será? Quando a gente faz isso, a criança se sente desafiada e ela vai ter o prazer de ter realizado. Vocês se lembram de, em algum momento na infância de vocês irem para a cozinha preparar um bolo? Sim. Ajudar a mãe a amassar a massa de um pão? Eu aprendi a fazer arroz assim. Né? A mamãe colocava a gente para refogar o arroz. A gente, às vezes, errava na água, né? A quantidade da água. Afogava o pobre do arroz. Afogava o arroz. Mas nós fomos aprendendo, né? A medida certa. Uma tradição entre os judeus, por exemplo, né? Que eles... de onde nasceu, na realidade, esse versículo de Provérbios 22, versículo 6, né? Que eles têm uma tradição, na medida em que os pais vão para o seu trabalho, e quando eles têm tempo, eles sempre levam os filhos com eles. E aí o que acontece? Eles aproveitam aquele momento de companhia dos filhos para ensinar coisas relacionadas à vida, né? Além de mandamentos bíblicos, né? Enfim, ensinar acerca do temor de Deus, eles também se preocupam em ensinar. Além do seu ofício, da sua profissão, eles também têm o hábito de, aproveitando todos os momentos que pode estar com o filho, no cotidiano, exatamente, ensinar coisas da vida, o respeito ao próximo, né? O respeito aos mais velhos, enfim, a relação dele com a natureza, com a família, né? Valoriza a família. Isso é educar. Então, não é só vai caminhando senta aí, exatamente. a mamãe vai falar com você e dar aquela bronca. Não, educar é isso, no dia a dia. Nós né? aqui, no mundo ocidental, a gente não tem esse hábito, não é comum. É claro que em alguns momentos a gente aproveita o momento que está com o filho para ensinar, né, para orientar algumas coisas acerca da vida, enfim, com relação às más companhias, com relação à própria responsabilidade em relação à igreja, mas é interessante a gente aproveitar cada momento, porque de qualquer maneira a gente precisa trabalhar. Até mesmo, né? na hora do lazer, por exemplo. Exatamente. Você está vendo um filme e existem questões dentro
do filme, que às vezes são questões que você às vezes não concorda. Surge ali o ensinamento, né? Na hora de você usar a autoridade, você, só um minutinho, gente, dá um pause aqui. Vocês viram o que aconteceu? Exatamente. O que aconteceu ali? Você viu a pergunta, você viu... E aí você trazer o ensinamento naquele momento, não é? Ou mesmo em qualquer outro momento em que você esteja brincando, na hora de dividir o brinquedo com alguém, não é verdade? Você está sempre ali aproveitando para orientar. É o que a Bíblia Sagrada nos fala, né? De fazer esse acompanhamento diário. Inculcando na criança, falando com ela no caminhar, no sentar, no comer. E tem que no ser caminho, junto, né? No caminho. Pastor, o senhor me fez lembrar uma situação do Maurício, que quando o senhor falou de lazer, e o Maurício uma vez levou o Arthur ao Maracanã, né? Aliás, ele faz isso com frequência. E eu fiquei encucada porque ele não foi de carro. Porque, né, podia ter ido de carro, no conforto, deixar o carro lá no estacionamento para voltar com tranquilidade. Ele falou, não, minha filha, eu quis ir de trem com o Arthur para ele saber, né, o que é um trem, um transporte público, né? O caminho que a gente faz para o trabalho. E ali eu fui ensinando ao Arthur. Para ir conversando, sem aquela preocupação de estar dirigindo. Isso, dando atenção dando total. a atenção total. Exato. Né? E aí depois eu entendi, mas na hora eu fiquei, mãe é super protetora, né? Falei, poxa, podia ter ido de Nós sempre vamos passar para os nossos filhos que não há como você não ter que trabalhar. Então, sair para o trabalho, aquelas 8 ou 10 horas que você geralmente gasta no trabalho e no processo de chegar e voltar para casa, você gasta esse tempo. Então, os filhos já sabem disso. Mas o tempo que você estiver em casa, você aproveitá-lo com intensidade, usando todas essas estratégias que foram trabalhadas, que foram dadas por vocês aqui. O pessoal que está em quarentena, todos nós, eu não sei se vocês têm visto nos grupos, né, nas mídias sociais, mas a turma todo mundo virou padeiro, né? Todo mundo fazendo pão, biscoito, bolo. Não é à toa que a gente está aqui, né? Mas olha, é uma boa oportunidade para trazer as crianças para essa experiência, ensinar a criança. Inclusive, ela vai ser exercitado nela a paciência, porque ela vai ter que esperar. As crianças são hoje o quê? Imediatistas. Eu quero logo. Está chegando? Já está pronto? Você trabalha essa questão, e os pais ficam preocupados, às vezes, com o tédio. Ah, meu filho está entediado. Qual o problema dele estar entediado? Faz parte da vida. Faz parte. Para ele aprender a lidar, porque nós não ficamos entediados no nosso trabalho, em alguma atividade que você esteja fazendo, aquilo pode acontecer. Tem que aprender a lidar com esse tédio. Se nós não soubermos, pastor, a gente vira pessoas ansiosas. Realmente. Né? Verdade. E aí então, perde o controle. Para a gente fechar essa questão aqui agora e partir para o segundo bloco, a gente precisa entender que preparar filhos para a vida não tem a ver só com o aprendizado do inglês, não tem a ver só com o aprendizado do português, da matemática. Não é só investimento financeiro. Não é só investimento financeiro, mas principalmente o convívio, relacionamento dentro da nossa casa, aproveitando-se de todas as circunstâncias, como Jesus fazia em suas parábolas. Todas as suas parábolas ele tirava processos do dia a dia das pessoas. É verdade. Trazia ensinamentos profundos, não é verdade? Sim, verdade. Que bom. Estamos fechando esse nosso primeiro bloco e eu quero convidar você, nesse momento, para participar de um momento muito especial dentro do nosso programa, que é o momento em que nós vamos oferecer a Deus as nossas ofertas, vamos dar a Ele o nosso carinho, o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração através das nossas ofertas. Amém? E se estivéssemos no templo, faríamos exatamente como a pastora sugeriu. E por que não? Não é verdade? Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. Aí no rodapé do seu vídeo ou aí no seu celular vai estar passando os endereços das instituições na qual a igreja tem suas contas, no Bradesco, no Itaú,
na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. E se você é correntista de um desses bancos, você pode fazer uma transferência direta, sem custo, ok? E você vai poder dar a sua oferta de amor, a sua oferta de carinho, de dedicação. Em tempos de crise, não é? A igreja também passa pelas crises. Amém? Por quê? Se a membresia está vivendo crise, a igreja está vivendo crise. E é um bom momento para os pais ensinarem os filhos a respeito da oferta Exatamente. e dos dízimos. Chame seu filho para participar disso com você. Nós vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo a Ele pela oportunidade de poder ajudar a causa do Senhor, amém? De poder ajudar nesse propósito que é adorá-lo, que tem a ver com a nossa gratidão, amém? Oferta tem a ver com esses dois sentimentos, se é que eu posso falar assim, amém? Gratidão, duas motivações, melhor dizendo, gratidão e adoração. Vamos orar ao Senhor? Eu vou pedir à pastora Isabel que faça essa oração, enquanto nós estamos apresentando a Ele as nossas ofertas. E depois nós vamos ouvir um louvor. O Alex vai louvar ao Senhor Jesus aqui juntamente com o Arthur. Vai ser um momento muito especial. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu louvo o Teu nome, Senhor. Te agradeço por tudo que Tu tens feito por nós. Senhor, queremos declarar que reconhecemos que toda boa dádiva vem de Ti, que somos sustentados por Ti e estamos sendo sustentados no meio desta pandemia, desta quarentena. Tu tens nos abençoado, Senhor, e nós louvamos a Ti. Pai de amor, eu quero Te rogar que Tu visites cada lar, Senhor, cada pessoa que está nos acompanhando neste programa. Ó Deus querido, que a Tua bênção esteja sobre essas famílias, ó Pai. Prospera os Teus filhos, visita a despensa deles, ó Pai. Multiplica, Senhor, o alimento na sua casa. Dá a eles, ó Pai, estratégias para lidarem com este momento, Senhor. Tem misericórdia. Nós Te louvamos pela oportunidade que Tu nos dás de contribuir com a Tua obra, Senhor. Continua abençoando a Maranata, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Alex. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, Teus pensamentos são mais altos que os meus. O Teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os Teus caminhos, eu confio em Deus. Porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no Teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. O Seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Graças a Deus. Estamos de volta e eu gostaria, antes de entrarmos no segundo bloco deste programa, de dar 2 anúncios e fazer um pedido.
Nós estamos percebendo que alguns municípios do nosso estado estão flexibilizando, vamos dizer assim, afrouxando o isolamento que todos nós estamos vivendo. E eu acredito que se isso está acontecendo é porque há uma necessidade e daqui a pouco todos nós iremos voltar. Mas preste atenção, olha os cuidados que você tem que tomar. Não saia de casa sem a sua máscara. Use-a, ensine os seus filhos a fazê-lo. Nós estamos vivendo tempos, há municípios nossos, que a quantidade de pessoas que estão perdendo suas vidas é muito grande. E você precisa estar atento a isto, ok? Outra coisa que eu queria falar com você é que todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o meio-dia, nós temos uma sala de oração. Esta sala de oração ela é virtual, ela acontece no Zoom, amém? Pergunte ao seu pastor, pergunte ao líder da sua igreja, as pessoas com qual você tem contato, qual é o endereço? Eu quero visitar essa sala, eu quero orar. Todos os dias, de segunda a sexta, de 7 ao meio-dia, a sala está aberta para você entrar, e você vai entrar lá e vai achar pessoas orando. Sempre tem um pastor, sempre tem um diácono, tem um líder que está ajudando a conduzir. A cada meia hora há uma mudança, né, de turno, de liderança, e com isso muitas das nossas igrejas estão participando. E você que não sabia, vai poder participar a partir de amanhã, às 7, ok? Até o meio-dia. Outra coisa, nós temos uma reunião maravilhosa amanhã, quarta-feira, amém? É isso mesmo. Nós estaremos aqui com um cultão de louvor e adoração a Deus, e eu quero convidar você para convidar pessoas. Sempre tem um louvor abençoado e sempre tem uma mensagem abençoadora, amém? E eu tenho ouvido falar de pessoas que estão se convertendo, sendo tocadas, curadas, através dos cultos e das mensagens que você recebe pelo YouTube. Convide, mande o convite, ok? Mande o endereço para essa pessoa, para esse seu amigo, para esse seu parente. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, amém? Voltando aqui para o nosso programa, estamos começando o nosso segundo bloco, amém? E nós temos um vídeo que está sendo preparado pela nossa equipe técnica, que são dois queridos nossos, o Eduardo e a Eliane. Eles são membros de nossa igreja lá de Praça Seca, Jacarepaguá, e eles têm um recado muito interessante, muito especial sobre preparar filhos, como preparar filhos para a vida. Vamos ao vídeo. Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu sou o Eduardo da Eliane. Oi, eu sou a Eliane do Eduardo. Nós vamos falar aqui algumas dicas sobre educação de filhos e o que nós fizemos que a gente acha que valeu a pena. Se tem uma coisa que nós concordamos, que a gente acha que fez e que valeu a pena, foi o fato de a gente valorizar muito o estudo bíblico, principalmente a ida à escola bíblica dominical. A gente sempre levou nossos filhos, a gente não falta, a não ser por motivos relevantes, à escola bíblica dominical. Uma doença ou impedimento de trabalho, mas os nossos filhos sempre foram levados para a escolinha, mesmo quando eles não queriam ficar, que a tia trazia de volta, atrapalhava a gente na nossa classe, mas a gente não desistiu. Todos os domingos a gente até hoje valoriza muito a escola bíblica e isso deu resultado. Nossos filhos estão na igreja até agora, já são adultos e eles ainda valorizam muito o estudo bíblico. Isso foi algo que a gente fez que tem bastante relevância e valeu muito a pena na nossa opinião. Mas o que a gente percebe hoje em dia é que a grande dificuldade dos pais hoje é a questão do tempo, né? Muitas mulheres têm que trabalhar fora devido à necessidade e isso faz com que dificulte na criação dos filhos, tendo que muitas vezes delegar essa educação para outras pessoas. Então, com certeza, a gente acredita que esse tem sido um grande desafio para os pais de hoje em dia. E pensando no que a gente faria se pudéssemos voltar atrás e começar de novo, o que a gente faria diferente? Eu acho que uma coisa que a gente faria mais e melhor é elogiar mais os filhos, observar os momentos que eles têm acertos e elogiar, dar palavras de motivação, de incentivo. Essa palavra de incentivo e de elogio nós faríamos mais, acho que nós pecamos nisso daí.
tá? Fica essa dica para vocês e que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém, amém. Casal querido. E ver que são os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades. E que bom que os nossos irmãos, eu os conheço, o Ari os conhece já há muitos anos, e realmente eles se empenharam em levar os filhos deles na igreja, ensinando em casa, e isso deu resultado, porque o filho do Eduardo e da Lili, o mais velho, o Tiago, ele é o líder de jovens da nossa igreja de Jacarepaguá. É verdade. Né? Casado com uma moça bonita. Casado com crente. a Rebeca. Que olha, que bênção, que família muito querida, abençoada. Uma vez eu tive que pedir uma ajuda ao Eduardo, me lembrei aqui agora. Meu filho mais velho estava meio rebeldezinho, meio desanimado com a igreja. E eu conversando com o Eduardo, ele disse, poxa, pastor Isabel, meu filho também, o mais velho, ele está meio enjoado. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Eu converso com o Tiago, você conversa com o Gabriel, porque a gente tinha acesso a eles e eles gostavam. Feito isso, foi ótimo, ele bateu aquele papo com o Gabriel, motivou, eu bati um papo com o Tiago e acabei ajudando. Olha que gostoso a gente poder cooperar. Nós, inclusive, pastor Isabel, estamos estudando juntos. Eu e o Eduardo estamos fazendo um curso de pós-graduação em teologia. Ah, que bacana. No Seminário Batista do Sul. Olha que benção. E tem sido realmente um prazer estar com o Eduardo e o Braga também, lá de Praça Seca, né? Que legal. Diácono Braga. Também. Deixe-me falar uma coisa para vocês. No primeiro bloco, nós trabalhamos essa questão do preparo dos nossos filhos para a vida, sempre no olhar da psicologia, no olhar da pedagogia, né, da orientação secular. Mas nesse segundo bloco, a nossa proposta é trabalhar sobre o olhar da Bíblia. O que é a Bíblia? Qual é o olhar da Bíblia sobre o preparo dos nossos filhos para a vida? Quais são os conselhos que a Bíblia Sagrada nos dá para que os nossos filhos sejam preparados para a vida? Vocês têm algum conselho especial, pastor, sobre o olhar da Bíblia? Eu me lembro, pastor Ari e pastor Isabel, de um texto que está lá em 1 Crônicas, irmãos, no capítulo 28, nos versículos 8, 9 e 10, que na realidade é uma série de recomendações que Davi dá a Salomão, porque a partir daquele momento, Salomão está incumbido de construir o templo, e essa tarefa na realidade seria de Davi, mas Deus poupa Davi e dá a Salomão, seu filho, a incumbência de construir o templo. E a primeira recomendação que Davi dá a Salomão era que ele cuidasse da sua vida devocional com Deus. Nos primeiros versículos, ele começa a lembrar de fatos, né, que Deus realizou no passado. E olha, meu filho, você tem que buscar a este Deus, né? Isso é fundamental para que você seja, de alguma forma, parafraseando, bem-sucedido na construção do templo. Então, a primeira recomendação que Davi dá a Salomão com relação à construção do templo era que ele dedicasse um tempo de adoração, um tempo de comunhão, de relacionamento com Deus. Não fosse um mero construtor. Exatamente. Alguém que está fazendo uma empreitada, Exatamente. mas um adorador. Um adorador. E na aí depois vida, ele prossegue, pastor. Quando nós estamos construindo, ajudando Exato. na construção da vida dos nossos filhos, nós precisamos levar os nossos filhos para perto de Deus. Exatamente. Não é verdade? Fazer deles adoradores. Exatamente. Inclusive, isso vai fazer com que... Cuidar da vida pessoal deles com Deus. Eles precisam cuidar da vida pessoal deles com Deus, né? Desse relacionamento. E aí Davi prossegue também dando outras orientações com relação à construção, à parte da arquitetura, né, que Salomão devia obedecer rigorosamente o que Deus havia de ordenar, inclusive da participação humana, mostrando que Deus ele tem prazer nos seus projetos, de nos envolver nesses projetos. E aí Deus também, Davi,
ele faz lembrar este fato ao seu filho. Olha, meu filho, eu estou colocando à sua disposição pessoas habilitadas também para construir o templo, pessoas preparadas em várias áreas distintas, mas uma coisa que me chama a atenção é a recomendação de cuidar da vida, é a primeira ação, né? Cuidar da vida pessoal com Deus. O restante, Deus vai orientando. Solange. A Bíblia nos diz, pastor, que os nossos filhos, eles são heranças do Senhor. E eu fui procurar o que significa herança, né? Herança significa ganhar. Ganhar como prêmio. Né? Nós deixamos uma herança para você. E Deus deixou os nossos filhos como herança para nós. E é interessante que o livro de Salmos, ele diz: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção para nós. Então, como toda herança, né, como todo presente que se ganha, nós devemos zelar e cuidar desse presente, né, com muito carinho. E a própria palavra de Deus, ela tem ensinamentos próprios, né? Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o presente e Ele nos ensina a cuidar desse presente, né? Então, nós vemos como Deus é bom. Ou seja, a Bíblia ensinando aos pais a maneira de olhar os filhos. Filho não é peso, criança não é criança. É herança, é galardão, é prêmio, né? É presente. Dádiva, né? Exatamente. E às vezes muitos pais, talvez pelo cansaço que as crianças nos causam, acham que os filhos são peso na nossa vida, que é um fardo. E não. Eles são herança, eles são presentes. E como presentes precisam ser cuidados. Precisam. Qual é outro conselho que vocês dariam para esses inúmeros pais que estão nos assistindo hoje, mães desesperadas que não sabem às vezes o que fazer, né? Quais são os outros conselhos que vocês dariam segundo a ótica bíblica? Os filhos, eles devem ser instruídos, né? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Coisa linda, né? Quando nós podemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, e ele não vai se esquecer daquilo que nós ensinamos a ele na sua infância. Ele vai guardar isso, ainda que às vezes a vida permita que ele se perca, né, pastor? Às vezes os nossos filhos, eles se perdem. São as escolhas, né? São as escolhas que podem fazer fazem, escolhas não é? ruins. Mas eles vão lembrar, né, dos ensinamentos que receberam quando crianças. Aproveitar esse momento, né, e sentar com os filhos e ler determinados textos bíblicos, né, de mais fácil entendimento. É importante não apenas orientá-los para eles lerem, mas senta com ele, lê, né? Agora, se tem tempo para isso, né, você pode, né, trabalhar com a questão do tempo, né? E aí tem também a questão de filmes evangélicos, né? Sentar e ver determinados filmes que, de alguma forma, tragam algum ensinamento, alguma edificação. O momento, né? Pastor Isabel. Pode falar. Teve um texto que a palavra do Senhor nos fala, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, quando ele dá essa orientação para Abraão. Diz assim: pois eu o escolhi, Deus falando para ele, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Olha que interessante. O Senhor fez uma promessa a Abraão, exatamente, mas ele condicionou a maneira como ele ia passar isso para os seus descendentes. E orientando que os seus filhos passassem para os seus filhos, e os filhos, e os filhos. Exato. Então, essa continuidade,
né, essa dedicação de ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Então, ensinar Jesus para os nossos filhos, através de memorização de versículos. A gente está vivendo um momento de isolamento que os pais sabem o que podem fazer? Fazer caça ao tesouro. Pode brincar com os filhos, colocar versículos bíblicos, com charadas, com indicações de lugares. Eles vão se divertir e vão aprender a palavra de Deus e vocês vão interagir juntos, né? Então, acho que vai auxiliar na instrução para os filhos. Nós falamos no primeiro bloco sobre a questão dos presentes, né? E me veio a seguinte questão. Lógico que a gente gosta de dar presentes aos nossos filhos. Né? Eu adoro dar presentes à minha esposa, aos meus filhos, às pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade, as nossas netas. Mas presentes têm um lugar, têm um momento, têm um espaço dele. Sim. E deve acontecer de uma forma... vamos dizer assim, a presença dos pais, ela tem que acontecer antes do presente. O que eu quero dizer é que o melhor presente para os filhos são os pais. É verdade, realmente. É a presença dos pais. Eu queria trabalhar um pouco com vocês sobre isso. Existe uma pesquisa que tem dito que os pais, eles gastam, aliás, eles têm 17 minutos de diálogo com os filhos por semana. Isso. 17 minutos. Pulveriza isso em menor minutos, em segundos. Divide 17 por 7. 7 dias, né? Olha só. É muito pouco, né? Isso vai limitar em quê? Dias. Que diálogo é esse? É verdade. Já botou sua roupa para lavar? Como é que foi a lição, né? Você prestou atenção na aula, na videoaula? Você precisa de alguma coisa? Já tomou seu café? Vai tomar banho. Né? Vai se resumir só a cobranças. Exato. A ordens, a comandos. Exatamente. Não tem diálogo, não tem bate-papo, não tem momento de rir. Não se para ouvir, né? E então, olha, uma das coisas que eu mais gostava de fazer com os meus filhos era entrar no quarto deles, deitar na cama deles, né? Cama de solteiro, tudo, e eu ficava, vamos conversar. E o filho adolescente não quer conversar muito, não. Realmente. E aí ele falava, não tem nada para falar, não, mãe. Eu falava assim, não, tem sim, vamos conversar. E eu ficava ali, insistindo. E ele em silêncio, mas aí eu falava por ele. Então, eu contava minhas histórias, eu lembro de você, quando eu era pequeno. Quando a gente se percebia, ele estava falando. Então, a presença, estar junto, isso é um presente. Você está sabe disponível. Que a gente, na maioria das vezes, nós estamos com muita pressa sempre. Gente. Com muita pressa, a vida nos leva a uma correria. A gente virou escravo do relógio, né? Nos tornamos escravos do relógio e confundimos muito, sabe, coisas importantes com prioridades. Existem coisas que são importantes e existem coisas que são prioridades. E eu preciso ter essa percepção, não é verdade? De saber o que é importante e o que é prioridade. Filhos são prioridades. São prioridades. Os presentes são importantes, pastor Ari, mas eles não devem ser usados, né, para negociar né, decisões ou situações. Não, papai vai te dar isso se você fizer aquilo. Então, isso é extremamente perigoso, porque se a criança não atender aquela expectativa do pai, né, então cria-se uma situação... E o presente, ele não pode substituir a sua ausência, né? Às vezes o pai, ele quer dar o presente porque ele não estava presente naquele momento, ele não pôde, mas... Então, eu vou dar um presente para você. E a criança percebe. A criança percebe, né? Está sendo e que, na verdade, eles querem mesmo a nossa presença. Realmente. Deixe-me fazer uma outra questão para vocês aqui. Relacionamentos, às vezes, no nosso relacionamento, nosso cotidiano, às vezes a gente perde a mão. E a nossa residência, a nossa casa se torna um lugar onde, o pastor falou há pouco, a gente só tem comandos, não é? A gente só tem regras. Nós não temos vivência, relacionamento.
não Muita é? cobrança. E é só cobrança, faz isso, faz aquilo, e reclamações. Eu ouço muito isto. Meus pais reclamam muito, minha mãe reclama muito, minha mãe só sabe mandar, meus pais só sabem me dar ordem. E às vezes, quando o filho atende, ainda é criticado porque não fez bem feito. E não fez mais do que obrigação. Aí fica chato, né? Aí fica, a situação fica difícil. O relacionamento, ele precisa vir antes das regras, pelo menos é assim que eu entendo. Todo lugar precisa de regras, todo lugar precisa de orientação, como eu vou proceder. Existem procedimentos para tudo, não é verdade? Exatamente. Em todos os lugares você tem que se adaptar às regras, seja do trabalho, seja na sua casa, seja na escola. O nosso mundo, ele é movido por regras e essas regras precisam existir. Mas espera aí, dentro de casa, antes das regras, tem que vir o quê? Tem que vir o amor. O amor. Tem que vir o amor. Essas regras não podem ser impostas só como regras, como comandos, mas elas precisam ser impostas com amor. Com amor. Tem lares que me parecem que se traduzem num verdadeiro tribunal, né? Se julga e vai mais além, se condena também. Tem a condenação, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Que tipo de lar que a gente, né, de relacionamento, através do relacionamento aberto, franco, né, sadio. E inclusive nós vemos um exemplo disso. Esse foi um dos fatores que fez com que o filho pródigo voltasse para a casa do seu pai. Né? Ele reconheceu que havia pecado contra Deus e contra o pai. E aí ele viu a necessidade de voltar para o seu lar, porque ele sabia que o seu lar era um lar de aconchego, né? De afeto, de respeito. Tinha um pai lá que o amava. Exato, que tinha um pai lá que o amava. O fato do pai ter recebido ele com beijos, com abraço, isso demonstra, né, que aquele lar era um ambiente. O fato dele ter, né, ter desejado sair é outra questão. Se eu fizesse uma pergunta aqui às pessoas, até mesmo a técnica que está aqui, os nossos queridos Alex e Arthur, quem são seus melhores amigos? Vocês não precisam responder, né? É uma pergunta que eu estou fazendo. Mas imagine que se alguém perguntasse a você, quem é o seu melhor amigo? Quem você apontaria como seu melhor amigo? A Bíblia diz, nos orienta, de que o nosso melhor amigo tem que ser o meu pai. Sim. Mas será que eu responderia isso? Quem é o seu melhor amigo? Apontaria para um vizinho, apontaria para uma professora, para um relacionamento externo e não um relacionamento interno. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 24, o seguinte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo mais amigos mais chegados do que um irmão. O seu pai, a sua mãe, essas duas pessoas é que precisam, é que devem ser os seus melhores amigos, porque eles amam vocês. Os pais precisam construir essa amizade na infância dos seus filhos, né? Abrindo caminho, dando liberdade para eles poderem vir conversar sobre qualquer coisa, mesmo que às vezes fale alguma coisa que nos desagrade. A verdade é que os pais precisam se segurar, ao invés de já dar aquela bronca, respirar fundo, ouvir e depois dar a orientação ou ajudar o filho a criticar. Porque o pastor falou sobre o filho pródigo e eu penso que eles construíram um relacionamento. Tanto que o filho quis voltar para casa. A gente fazer tudo o que a gente faz. Tentar levar as crianças para a igreja, fazer culto doméstico, ensinar com exemplo, dar estudo, lazer. Mesmo assim, quando eles crescem, isso não é uma garantia de que vai ser tudo maravilhoso. Porque as tentações vêm e os nossos filhos podem fazer escolhas erradas. Mas, se ele tiver marcado dentro dele as lembranças boas de casa, do relacionamento, eu creio que o Espírito Santo vai usar isso, porque o filho pródigo, quando ele estava lá, no meio da situação terrível, a Bíblia diz que caindo em si, ou seja, veio a memória dele,
veio à memória dele coisas importantes. Ele percebeu que estava errado e quis voltar para a casa do pai. Ele sabia que podia voltar para o lado do Que seu seria pai, recebido, que né? seria recebido, né, Nós com carinho. precisamos estabelecer relação de confiança com os nossos filhos. Exatamente. Eles precisam confiar e saber que tem um amigo Amém. ali do seu lado. E eles vão precisar, em algum determinado momento da vida, os filhos vão precisar, né? Muito bem. Desta confiança. Estamos fechando nosso programa e eu quero fazer a última questão aqui antes de terminarmos. A questão da disciplina. Uau! Quando, como disciplino os meus filhos? Porque a disciplina ela deve existir Tem que existir. nesse relacionamento. Até porque os filhos não nascem perfeitos, não são anjos, eles não vêm prontos, eles precisam ser trabalhados. E muitas vezes nós precisamos disciplinar, colocar limites, né, nos nossos filhos. Como isso deve acontecer, pastora? Olha, precisa ser feito claramente e é algo que você não pode fugir disso. Tem que disciplinar. O seu filho, você deu uma ordem, mostrou a regra, o seu filho quebrou essa regra, ele precisa entender. Então você vai ter que conversar com ele e talvez privá-lo de alguma coisa, né, para que ele entenda que o que ele fez está errado e levá-lo ao arrependimento. É importante Exatamente. isso, que ele se arrependa, que ele ore a Deus, peça perdão a Deus. Se houve, o problema foi com o irmão, com a irmã, tem que pedir perdão para o outro, abraçar, que eles dão aquele abraço meio assim, né? Mas isso é importante, porque A prática do perdão isso é vai fundamental. fortalecendo as relações. Mas realmente. disciplinar cansa, mas é algo que é importante fazer. Amém. Quem se nega, olha o que diz Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Não fica com culpa se você tem que disciplinar seu filho. É bíblico. Isso vai abençoar a vida dele. Na minha Infelizmente- época de criança, pastor Ari, se usava muito a palmatória, né? Para disciplinar. Se usava a palmatória. Hoje, quando a gente fala com os nossos filhos sobre palmatória, eles... Mas o que foi isso, pai? O que é isso? Infelizmente, nosso tempo não permite que a gente avance com essa conversa, com este assunto tão importante. Mas antes de terminarmos, nós gostaríamos de fazer uma oração. E nessa oração eu vou pedir ao nosso pastor Maurício que ore por nós, porque a paternidade ela não acaba quando os filhos saem de casa, não é verdade? É Os verdade. pais continuam sendo pais em qualquer idade. Às vezes somos procurados pelos nossos filhos para buscar uma orientação, um conselho. E eu tenho certeza absoluta que existem pais atrás destas câmeras que estão nos ouvindo e que nesse momento estão até se sentindo culpados, preocupados. Como fazer para dar continuidade a esse preparo? Nós vamos orar a Deus agora. Feche os seus olhos junto conosco. Peça ao Senhor para te ajudar, para orientar, para te dar sabedoria, para abençoar os seus filhos, que eles sejam filhos cheios do Espírito Santo, de maneira que eles sejam sensíveis à voz de Deus no coração deles, à sua voz no coração deles. Vamos orar, pastor? Amém. Eu até proponho, pastor Ari, vocês que estão nos assistindo, vocês pais, chamem os seus filhos para perto. Isso. Né? Peça a esposa que esteja ao seu lado aí. Nós gostaríamos de propor que toda a família estivesse reunida agora, neste momento em que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai querido, Meu Deus. oh meu Deus, Tu sabes da nossa responsabilidades como Jesus. pais que somos, sobretudo o fato de sermos cristãos. Sim, meu Deus. Mas todos nós, como pais, independente de sermos cristãos ou não, temos responsabilidades, anseios, preocupações em relação ao melhor para os nossos Meu filhos. Deus. E em algum momento das nossas vidas, Sim, nós Jesus. temos nos omitido, Senhor. Nós reconhecemos e confessamos. E por isso pedimos a Tua ajuda. E queremos reconhecer, declarar que sem Ti nós não temos a capacidade suficiente Amém, Jesus. de educar os nossos filhos, sobretudo nos Teus caminhos, Senhor. Amém, Jesus. E permitir que eles possam receber o melhor de Ti com relação à formação do seu caráter. Permito a Deus que nós, como pais, possamos demonstrar
ó Deus, honestidade, o respeito, o carinho, o afeto. Permita que nós possamos, ó Senhor, dedicar a compreensão, a generosidade, tantas coisas boas que Tu tens nos permitido vivenciar, que nós possamos, meu Deus, colocar em prática nos nossos lares. Permita que haja harmonia, que haja paz nos nossos lares, sobretudo nesses dias tão difíceis em que nós estamos vivendo, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos para que possamos nos relacionar melhor, para que possamos nos compreender melhor, e quando for necessário ceder em alguma coisa, que nós estejamos sempre prontos, ó Deus, a cedermos, mas ajuda-nos também no uso equilibrado da disciplina em relação aos nossos filhos, de maneira que eles possam ver, meu Deus, que o nosso coração, o nosso desejo é que eles sejam felizes por todas as suas vidas. Sim, meu Deus. Oh, meu Deus, ajuda-nos neste propósito. Nós queremos te pedir, toma cada pai, cada mãe em tuas mãos, orienta, dá a sabedoria necessária em nome de Jesus, para que possamos, oh meu Deus, usar o melhor, inclusive a tua palavra, na forma de disciplinar, de estabelecer regras, meu Deus, de ajudar os nossos filhos na solução de determinados problemas. Guarda os nossos filhos da influência, meu Deus, do mal neste mundo em que estamos vivendo. Oh meu Deus, virtual. Ó Deus, ajuda que possamos, ó Deus, orientar os nossos filhos no melhor e que eles sejam guardados também pelas Tuas mãos poderosas. Nós te agradecemos do prazer, da alegria de ter a companhia de tantas famílias conosco. Oh meu Deus, tantos pais e filhos, nós queremos colocá-los em Tuas mãos e desde já te agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós estamos muito gratos a Deus pela presença de vocês. Solange, pastor Maurício, muito obrigado, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo possa continuar ungindo, usando vocês de maneira muito especial lá na nossa igreja em Campo Grande. Foi um grande prazer, pastor. Nós agradecemos pelo carinho, pelo convite. Amém. Deus abençoe, querida Isabel. Amém. Nós queremos agradecer o Alex, o Arthur, pela presença aqui nos abençoando, toda a equipe técnica, que Deus nos abençoe. E eu quero chamar a sua atenção para o nosso próximo programa. Nós vamos estar tratando um tema muito bom também. Que tipo de crente estamos nos tornando? Que tipo de crente você está se tornando? Nós vamos estar trabalhando esse tema na próxima semana. Esperamos você, amém? Deixa aí o seu like, ok? E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado pela sua presença, pelo esse momento tão especial que vivemos juntos aqui. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmãos. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo.